Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Queres que eu faça uma prece? Pode fazer, Robson. Senhor Jesus, nosso querido Mestre, nosso divino amigo, nos momentos em que nossa individualidade se faz barreira na expressão do melhor de nós mesmos, auxilia-nos com a tua bondade para que possamos exteriorizar tudo aquilo que temos aprendido em teu Evangelho. Que a presença dos nossos mentores e amigos espirituais se faça em cada lar que aqui estiver conectado com este vídeo, no qual expressamos o melhor das nossas intenções, do nosso eu interior, de tudo aquilo que temos percorrido e caminhado em tua direção. Sabemos que ainda somos frágeis, doentes, aflitos, e nas nossas aflições possamos encontrar a luz que transmuta as energias, que faz com que nós cada vez mais nos aproximemos do amor verdadeiro que nos une para além do pensamento. Que a tua bondade, Senhor, fique conosco durante todo este trabalho e durante a semana que se segue. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos e amados irmãos. Estamos em mais um momento de gravação, né? Ou seja, não é ao vivo, é gravação mesmo. E desejando a vocês toda a luz do mundo, toda a paz, toda a esperança, para que neste e nos demais dias a bondade em seu coração possa fluir sempre, com a mesma serenidade, com a mesma bondade, com a mesma imensidão de horizontes na sua vida. Lembre sempre de quando aqui está, deixar seu like, né? É muito importante a sua curtida, muito importante que você compartilhe. Se você tiver interesse em ser membro, se inscreva, seja membro. São contribuições irrelevantes em relação ao todo, mas repletas de muito conteúdo. Lá nós temos deixado semanalmente conteúdos para vocês, para os membros, e que não é, por enquanto, não é ainda disponibilizado ao grande público, mas que seja sempre para nos ajudar a crescer, a realizar os inúmeros sonhos que temos aqui com o nosso abençoado espaço de luz. Como hoje não tem os nomes correndo no chat, então não tem muitos agradecimentos particulares, mas eu queria deixar minha contribuição amorosa a todos os voluntários, a todos os trabalhadores do portal que se dedicam com tanto carinho, com tanta luz para criar, para orientar, para esclarecer, para sanar as dúvidas nos chats, para criar novos conteúdos, porque está sendo criado muito conteúdo novo, principalmente para o Spotify e também para outras plataformas que estão na nossa mente, estão os nossos projetos para esse ano. Leitura de belas e preciosas obras sendo construídas para vocês
Até para que possa ter uma ideia, eu tenho aqui algo que vai ser disponibilizado junto ao Spotify. A leitura das obras básicas, né? Itens, capítulos. Então poderemos acompanhar o Pentateuco junto com o portal, que são projetos muito bonitos, né? E a ideia, a agenda que nós temos para o Spotify também. Tem um monte de coisas, um monte de conteúdos muito bacanas. Pedacinhos de live dos mentores, a reflexão do Evangelho. Esse é um nome que eu dei para um trabalho tão bonito que o Robson faz de desenvolvimento mediúnico, junto com os benfeitores e junto com o caminho de gravação do Evangelho. Aí tem os caminhos da evolução com o Fábio, preces com Jesus, Jesus no Lar, que é um programa que nós temos no domingo, junto com a Aline Balesteiro e com Robson, eu e outros trabalhadores. E a Gênese, que está sendo agora colocada como um novo item de leitura. Então, esses serão os projetos diante da obra básica da doutrina espírita e depois as obras complementares, porque está vindo cada obra incrível, né? Vocês vão realmente adorar muito esse conteúdo. E a nossa leitura de Emmanuel, meu querido Robson, como está? Olá, pessoal. Provavelmente boa noite, porque esses vídeos têm ido ao ar às noites, não é? E nessa gravação, que se não for a última, é uma das últimas, antes de Jordelei se ausentar um período, né? Então, é provável que a gente está sendo assistido agora, quase no final de fevereiro, né? Ou alguma ocasião parecida. Mas, para mim, é como se fosse começar agora, né? Esse período. Então, eu queria também desejar para Jordelei muito sucesso, muito equilíbrio, muita paz nessa jornada que ele está iniciando agora, não é? E tem todos esses trabalhos aí no portal, né? Tem muitas pessoas que estão contribuindo com o canal do YouTube também, as gravações estão acontecendo em paralelo, né? E ainda bem, porque senão a gente ia ficar sem conteúdo talvez um bom tempo. Talvez o Perguntas e Respostas vai ficar sem conteúdo esse período, aí a gente vai revezando com mensagem na segunda-feira. E vamos ver, né? Vocês talvez já tenham visto isso acontecer, porque a gente está falando de um lapso temporal aqui bastante grande. E na última leitura a gente tinha encerrado o capítulo do livro anterior, O Essencial, que é o livrinho da capa amarela, né? Então essa é uma série. Eu tive visitando lá o Centro Espírita, a Casa da Prece, né? Em Uberaba, e lá eles têm essa coleção de livrinhos assim, tipo, vendendo como se fosse uma coleção, né? Nas outras livrarias eu vejo vendendo separadas, e eu não sei se elas têm uma ordem, e eu não cheguei a perguntar isso lá, se tem uma ordem de estudo. E eu escolhi o livro da capa verde para ser o próximo, ele tem o título de Paciência, né? Então são pequenos trechos do Espírito Emmanuel com a psicografia de Chico Xavier. E o capítulo 1 tem o título de Liderança, e é um pouquinho maior do que os outros que a gente está acostumado. Então Emmanuel diz assim: não raro ouvimos respeitáveis representantes das comunidades terrestres reclamando líderes capazes de conduzi-las à concórdia e ao progresso, sem ódio e destruição. Justo, no entanto, não esquecer que a Terra conhece o líder de todos os líderes humanos, habilitados a guiar a coletividade para o reino do bem. Importante refletir que ele transportava consigo a própria grandeza sem mostrar consciência disso. Não colheu da vida mais que o necessário à própria sustentação. Associou-se a companheiros tão pobres e tão anônimos quanto ele o era no início da revelação de que se fazia mensageiro, a fim de realizar o apostolado que trazia. Aconselhou o respeito aos condutores do poder humano, mas nunca indicou a desordem e a crueldade para a solução dos problemas do mundo. Conviveu com a multidão, compadecendo-se de suas aflições e necessidades. Chamava-se os pequeninos de modo a ouvi-los atentamente.
Amou os enfermos, aliviando-lhes as enfermidades com força do amor nascida da oração. Amparou aos irmãos obsessos e dialogou com os desencarnados sofredores, endereçando-lhes expressões de esclarecimento e reconforto. Alimentou os famintos antes de ministrar-lhes a verdade. Ensinou o perdão e a tolerância. Não possuía ouro nem prata que lhe garantisse a influência. Acusado sem culpa, aceitou agravos e injúrias sem defender-se. Executado por alguns de seus contemporâneos que se lhe faziam adversários gratuitos, portou-se com humildade e grandeza de espírito, rogando a benevolência dos céus para seus próprios inimigos. Entretanto, desde que desapareceu do cenário dos homens, passou a viver mais intensamente na terra, conquistando corações para sua causa. Em quase 20 séculos, famosos condutores de povos foram esquecidos. No entanto, a influência dos líderes do mundo, sem ameaças e sem armas, cresce com os dias. Quem estiver procurando liderança na Terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje tem o nome de Senhor Jesus. E no limiar do terceiro milênio dos tempos novos, temo-lo sempre por esperança das criaturas e luz das nações. Numa frase à parte, tem o seguinte comentário: nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. Deus nos sustenta de pé, aguardando a nossa cooperação destinada a reerguer os irmãos caídos. Que texto lindo. Que texto lindo. Tu falou que é uma coletânea. Quantos livros são no total, Robson? Eu ainda não sei. Eu sei que cada um tem uma cor, né? Então tem o azul, tem o cinza, tem o rosa, tem o roxo, que é o que o Pava indicou no começo, que é o livro de respostas. Então são vários livrinhos, né? E eu não cheguei a contar quantos são. Mas a gente tem tarefa ainda para mais um tempo. Oh, coisa boa. Coisa boa. E eu acho impressionante o quanto o Emmanuel nos convida a mergulhar em um mundo simples de informações complexas. Um mundo simples da espiritualidade, do amor, da paciência, da tolerância, o mundo de Jesus. Mas o mundo de Jesus ainda é muito complexo para nós. Ainda a gente não consegue viver e entender ele. A gente não consegue abranger ainda a dimensão desse trabalho, desse projeto, né? Então, que Deus nos ilumine, que Jesus nos abençoe em compreender, né? Eu acho que a compreensão é importante, né? E talvez um dos primeiros passos, mas eu acho que essa simplicidade que você acabou de comentar, né? Que existe em Emmanuel, é porque apesar dele ser muito culto, né? Ele escreveu livros muito profundos, igual esses livros que comenta, né? O próprio Espiritismo enquanto ciência, né? Palavra, Verdade e Vida, né? E outros assim bastante complexos. Mas a simplicidade vem do convite que ele faz para a gente acionar os sentimentos, né? Então você vê que esse texto, ele está falando de Jesus, né? E está falando de Jesus de vários aspectos, mas o mais importante é ele convidar a gente a sentir esse Jesus, né? E me deu vontade de falar uma coisa que eu vi no Congresso de Uberaba, né? Tem um palestrante bastante interessante, que é o José Carlos De Luca. Ele é juiz de direito em São Paulo, mas quem vê a figura dele não fala que ele é juiz, né? Porque ele é mais, assim, acolhedor, até meio bonachão, assim, e fala devagar, né? Ele não tem aquela autoridade que a gente costuma pensar num juiz. E ele estava falando uma coisa tão simples, mas que emocionou tantas pessoas lá, né? Que foi engraçado, que ele estava falando de Jesus, e ele falou assim, não sei vocês, mas a minha formação é católica, e quando a gente está lá no catecismo, qual que é a primeira coisa que a gente aprende sobre Jesus, né? Aí ele foi dando umas dicas até as pessoas responderem assim, que Jesus está no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E que aí vai ter um dia do juízo final, que Jesus vai estar lá junto com Deus Pai e vai julgar as pessoas, né?
Aí ele falou assim, não sei vocês, mas esse Jesus, para mim, ele é muito artificial, ele não serve, né? Ele falou assim, primeiro que ele está lá no céu, né? Tão longe. Parece que ele nem sabe do que está acontecendo com a gente. E depois ele falou assim, ele está sentado. Nossa, Jesus está sentado. Quer dizer, Jesus está descansando, né? Tipo assim, estou aqui sentado do lado de Deus Pai, né? E as pessoas estão lá embaixo, né? Se degladiando. E aí ele falou isso, né? Não. Jesus está presente. Jesus está aqui. E foi tão bonito quando ele Vivo, falou isso. né? Jesus está presente, Jesus está vivo. É lindo isso. Mas vamos dar seguimento ao trabalho. Não esqueça de deixar sua água por perto. É sempre importante, né? A canequinha. Estou fazendo também um merchan aqui para cadê? Do Portal Paz, nossa xícara, nossa caneca. E vamos ao trabalho. Que Deus, que Jesus e que todo mundo ilumine-nos sempre. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos nesse momento pela oportunidade de servir com amor, com paz e com luz. Permita, Senhor, que sempre a bondade em nossos corações nos envolva, na paz, na esperança, no equilíbrio e no bom senso. Permita, acima de tudo, Senhor, que sob as tuas forças amorosas, a conexão sublime se mantenha e se faça. Desta forma, com humildade, colocamos nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade e não a nossa, para que sejamos apenas humildes instrumentos a serviço do amor e da caridade. E com humildade, rogamos a Ti, sim, Senhor da vida, abençoe nossos caminhos. Senhor da vida, iluminai nossos passos. Senhor da vida, protegei os caluniadores, abençoando-os. Protegei os ofendidos, iluminando-os. Mas trazei a nós a simplicidade, o carinho e o equilíbrio. Quantos momentos em sua vida você se encontrou perdido, desamparado e só? Quantas vezes na tua vida você se sentiu acuado, encontrando a necessidade na argumentação, que nem sempre clara e justa? Quantas vezes na sua vida você se deparou com a necessidade
de provar ou de comprovar algo referente à existência e ao universo. Não há a menor sombra de dúvidas que uma vida corpórea seja muito pequena, com muito pouco tempo, para experienciarmos e vivermos tudo aquilo que os nossos sentimentos mais puros e mais nobres desejariam vivenciar. As inúmeras viagens, os passeios, os encontros, os trabalhos, que parecem muitas vezes demandarem um tempo precioso de outras escolhas também necessárias à nossa existência. Quantas vezes colocamos o peso da ilusão diante de situações que jamais ocorreriam. Quantas vezes perseguimos nas estradas da vida as metas e os caminhos que nós traçamos, aqueles que andam ao nosso lado, criando expectativas das quais temos uma grande chance de nos frustrarmos. Bem, uma vez mais estamos falando da vida física e espiritual. Estes questionamentos aqui levantados sempre farão parte do nosso andar, da nossa capacidade de ver, de ouvir. Mas o que precisamos hoje é nos atentar, a olhar com atenção, é o quanto tudo isso tem me consumido. Nas forças primárias da renovação, do crescimento. Precisamos olhar com imensa atenção ao que as nossas mãos, ao que os nossos pés, ao que os nossos pensamentos têm a elaborar, a transformar e a criar para o nosso próprio adiantamento. Deixando de preocupar-se com a vida alheia. Deixando de lado os julgamentos invãos e, na grande maioria, incorretos. Para então trazermos a simplicidade de Jesus. Não o Cristo Jesus, mas Jesus. O ser angelical, do qual nos leva e nos convida às inúmeras reflexões e mudanças diante da sua manifestação amorosa. Quando e quanto ainda precisaremos do reforço da bengala na escolha equivocada deste ou daquele, dos caminhos traçados e escolhidos por este ou aquele? Sim, meus amados irmãos, vivemos em períodos de bastante aprendizado.
em períodos que precisamos refletir, compreender e olhar ao nosso redor e tomar as decisões necessárias para que então deixamos nós de andar em círculos intermináveis de vidas e vidas sucessivas, mas assumir em nossas mãos os papéis transformadores que carregamos, que manifestamos. Precisamos olhar com atenção para o amor que brilha em nosso peito em relação àqueles que são caros e especiais a nós, não colocando sobre esta relação este ou aquele pensar quando difere do caminho geral das coisas. Nesse período em que resolvo vir conversar com você, é para lhe mostrar o quanto ainda nos desgastamos e perdemos o tempo valioso e precioso da nossa existência corpórea, olhando aquele que caminha ao nosso lado. Enquanto poderíamos e deveríamos reerguer estes, mas jamais tomar o caminho ou a decisão por eles. Então passamos a compreender que o processo evolutivo, simples, belo e individual, ele se dá sempre naquilo que eu sou, naquilo que eu sinto, naquilo que eu vibro, naquilo que eu transformo ao meu redor. Precisamos unir as forças no caminho das libertações e então compreender que dos indígenas brasileiros aos indígenas americanos, a luz é a mesma. Do que os aborígenes da Austrália com as tribos aqui na África ou em qualquer lugar, a manifestação é a mesma, mudando nomes e caminhos. E se diante de tantas verdades que ecoam nos nossos pensares, por que ainda amarrados nos encontramos nas transformações necessárias para o nosso andar no caminho evolutivo? Filhos, filhas, irmãos e irmãs de caminhada com Jesus. Crie a atmosfera ao seu redor que reluza a luz que você possui, mas não coloque junto dela a luz do outro. Você nasceu para brilhar, para ser o instrumento da iluminação. Então jamais duvide de suas capacidades, quando porventura colocamos outros para fazer aquilo que deveria a nós fazermos. Você é a luz, você é a paz, você é a transformação. Paz e luz. Eu me chamo Lázaro. Sou um amigo espiritual que vos acompanha, que vos ampara. E agora reservamos
um pequeno e curto espaço de tempo para responder algumas dúvidas. Olá, mentor. Tem muitas Como dúvidas está, meu aqui. filho? Nós estamos nos concentrando para enfrentar as turbulências, mentor. Passarão e vocês nem verão. É verdade. Então tem aqui algumas dúvidas da audiência que ficou das outras vezes, não é? E que eu vou começar com Daniela José, porque é uma pergunta que aparece com uma certa frequência, com várias maneiras diferentes de colocar essa mesma pergunta. Então ela diz assim: mentor, minha mãe é uma pessoa de muita fé, porém por vezes se vê no chão em função das dificuldades enfrentadas com meu pai em função do alcoolismo, casados há 40 anos. Ela gostaria de saber se é karma. E essa pergunta já apareceu outras vezes, e aí é uma questão assim que eu gostaria de estender, né? Será que é importante a pessoa saber se é karma ou não? Por que será que essa maneira de ver as coisas do karma é tão presente nas pessoas, né? Porque a maneira, meu filho, de justificar as escolhas que não tivemos coragem de fazer. Então colocamos o peso sobre o universo para que ele tome as escolhas por nós. Aí, para mim, vira karma. Ninguém veio a este mundo para sofrer. Nenhum ser nasce com a carga do sofrimento em suas costas. Mesmo as doenças em idade não avançada, em crianças, em bebês recém-nascidos, em adultos, elas já seguem uma programação e quando aceitamos-las, ainda no mundo espiritual, agradecidos somos pela oportunidade de passar por elas como veículo dos expurgos necessários. Porém, aqui na matéria, onde precisamos justificar aquilo que ocorre conosco, as escolhas que no passado não tivemos a perspicácia ou a coragem de ter. Então, muitas vezes nos tornamos submissos a situações, principalmente em casais, onde um torna-se escravo do outro, aprisionado pelas questões financeiras, aprisionados pelas questões emocionais, tudo pela promessa do até que a morte os separe. Veja, o estado cômodo que muitas vezes nos colocamos em aceitar as condições, mais fácil pela não tomada de decisão, duríssima pelas inúmeras humilhações que passarei ao longo da existência. Mesmo diante desse padrão, caberia-nos a dúvida: eu mereço passar por isso? E se eu passar, passarei em silêncio, calado, calada? Então nós vemos, meus filhos amados, que o matrimônio, do qual muito pregado é, passa dentro dos processos ritualísticos de crenças para abençoar uniões momentâneas. Já que sabemos que mesmo que durante uma vida corpórea juntos estejam, mesmo assim momentânea, pois o afastamento do corpo e do espírito é inevitável.
Quando olhamos para o karma, palavra oriunda de uma cultura oriental, aonde, buscando e estudando na sua raiz, é muito além do sofrimento. Nós alicerçamos um termo a escolhas nossas. E então pegamos a terminologia karma e colocamos os nossos sofrimentos, as nossas incapacidades de decidir e agir. E este sofrimento o nominamos. Karma é tudo. Da alegria ao choro, da tristeza à felicidade, dos tropeços às conquistas, tudo é karma. Mas a escolha de você permanecer 40 anos nesta condição humilhante não se trata de uma condição espiritual, de uma provação espiritual. Se trata de uma escolha sua em estar ao lado. Se você tomasse outro caminho, outras provações surgiriam. Mais leves, mais pesadas, não sabemos. Mas podemos afirmar diferentes. Então, nesse ponto, desmistificamos, rompemos com muitos paradigmas e colocamos de novo sobre as tuas mãos a responsabilidade. Como que você quer a sua vida de agora em diante? É uma ótima pergunta, acho que nós todos devemos nos fazer essa pergunta, não é? E tem aqui uma pergunta de Reginaldo, que é um dos colaboradores do portal, e ele disse assim: querido mentor, boa noite. Pode falar um pouco sobre família espiritual? Sobre os laços de amor e conexão conosco, mesmo encarnado em outra família? Conceito material aplicado em uma vida espiritual. A família espiritual, ela não difere da matéria e do espírito. Veja que em sua pergunta, nosso amado filho levanta o questionamento de estar numa família que não é a família espiritual dela. Mas o que é uma família espiritual? Eu vos afirmo, o círculo que nascemos e renascemos, ele modifica muito pouco, alternando muitas vezes necessidades de evolução mais rápida. Mas sempre estaremos cercados por espíritos afins, pais, irmãos, parentes, colegas, amigos. E estes são a família espiritual. Pois a vida corpórea não tira a condição de ser um ser espiritual. Tudo que nós vivemos, a amizade dos trabalhos, das escolas, das universidades, das igrejas, das casas espíritas, das famílias, fazem parte desse aglomerado de seres que vêm para nos auxiliar desta ou daquela maneira, às vezes de forma complexa e outras de forma muito sutil e leve, mas todos participando de uma grande família, a família espiritual. E é por este motivo, meu filho, que costumamos dizer: salve, meu irmão em Cristo. Salve, meu filho, meu pai, quando nos referimos ao Criador e o Criador para nós.
Então, a família espiritual, poderíamos dizer que é tudo, e não um fragmento de quem fica e de quem aqui permanece, ou de que lá está. O vídeo agora está com 40 minutos, mentor. Quanto tempo ainda temos? Podemos ir mais, meu filho. Até 1 hora conseguimos manter bem. Uhum. Então tem uma pergunta de João Leite, que ele diz assim: Caro mentor, como lidar com comunicações incompletas? Estou no processo de desenvolvimento mediúnico e às vezes caio na dúvida anímico-mediúnico sobre as sensações que sinto ou sobre as mensagens recebidas. No processo do desenvolvimento mediúnico, a dúvida é constante e normal. Passaremos a nossa vida de exercício mediúnico sempre analisando o que sentimos e o que transmitimos. Esse é o trabalho árduo do médium, que não cessará nem com seu desenvolvimento, nem com o passar dos anos e da idade, nem menos com o exercício sincero e verdadeiro das faculdades mediúnicas dadas. Pois a dúvida, a incerteza e, por vezes, a insegurança é o que nos faz caminhar nos caminhos corretos do aprendizado. No início, o animismo é muito temido, pois já foi tão combatido, condenado e julgado. Mas encontramos em belas obras instrutores espirituais, inclusive trazendo a André Luiz a verdadeira essência do quanto o animismo foi marginalizado, sendo que ele é um veículo precioso para o desenvolvimento das faculdades. É graças ao animismo que compete ao médium o estudo, a busca por novas leituras, por novos conhecimentos, por novos saberes, desenvolvendo seu intelecto, desenvolvendo suas capacidades intelectuais, morais e culturais. Dando a isso, aos espíritos comunicantes, uma margem muito grande a trazer-nos. Mas no início das nossas faculdades mediúnicas, nos prendemos a esta ou aquela sensação. Então, quando escrevemos, queremos prestar atenção no movimento em que a mão do espírito abraçará a mão do médium, a maneira que a conexão trará, as frases que trarão. Mas logo em seguida, nos deparamos com as sensações. E como ainda inseguros, não sabemos em qual prestar atenção, nas sensações ou nas transcrições. A nós, orientadores, precisamos ressaltar que é nenhuma das duas, mas apenas a sua entrega. O teor da mensagem será discutida e avaliado após a conclusão da mesma, não durante e menos antes. No término da mensagem, independente da sensação corpórea, emocional que o médium sinta, ao terminá-la, ele recobra a consciência, o movimento do corpo, a ação dos pensamentos. E então ele fará uma leitura coerente, sensata, respeitosa. Então tecerá e colherá o teor da mensagem. Se esse teor tem bases sólidas de um ser em esclarecimento ou esclarecido, para saber orientar,
e para trazer boas novas, em luz e em esperança. Ou se torna uma mensagem confusa, equivocada, e que requer o afastamento dela, dos olhos dos outros, para não confundir, para não disseminar ideias falsas ou errôneas, pelas mãos dos mistificadores, já que o desenvolvimento das faculdades mediúnicas muitas vezes se dão por estes irmãos pseudo-sábios. Esteja menos atento às sensações e à mensagem, e se entregue de coração pela tua fé, pela tua entrega e pelo teu movimento de aprender e de desenvolver. Assim, seguirá sempre os caminhos seguros do bom estudo, da oração e da vigilância. Obrigado pelos esclarecimentos, mentor. O Marcos Henrique Rabelo fez uma pergunta sobre sensação, sentimento interno e conduta. Então ele falou o seguinte: querido mentor, como posso ver a todos como irmãos sem ser inocente? Antes conseguia ver os outros com esse olhar, mas com o tempo e as experiências ficou mais difícil. Quando olhamos com um olhar de julgamento, meu filho, as dificuldades se tornam maiores. Porque é fácil enxergar o erro e a falha no nosso irmão. Mas por vezes é quase impossível enxergar a falha e os erros nas nossas ações, que são bem alicerçadas, bem julgadas, bem estudadas e estruturadas. Então, diante do erro, nós também temos o nosso argumento. Argumento que não é dado ao outro lado trazer a nós, pois já temos a condenação determinada. Condenado. Diante disso, olhar com um olhar fraterno a um irmão realmente torna-se difícil. Odiamos com muita tenacidade. E somos conhecedores da doutrina do amor, do perdão, que nos coloca novamente junto dos algozes. E mesmo assim, preferimos amar, reclamar, falar, difamar, sabendo que amanhã ou depois, junto a este, estaremos vivendo, revivendo, transformando. Não tenha mais tanto julgar contra você ou contra os outros. Perante o Criador, somos irmãos. Com mais ou menos afinidade, somos irmãos. Mas compete a nós, meus filhos amados, jamais erguer a palavra para julgar. Você que conhece a doutrina dos Espíritos, os Evangelhos do Cristo, é incompatível a raiva, a difamação nas tuas bocas, nas tuas palavras. Isto sim demonstra muitas vezes o quanto estudamos e o nada que aprendemos. Julguem menos, amem mais. Obrigado, mentor, pela instrução. Maria Anunciata falou de um assunto que estava um pouco sumido. Boa noite, mentor. Por favor, o que poderia nos esclarecer sobre essa guerra espiritual que a maioria dos videntes tem propagado? Obrigada.
ela sempre existiu, desde os primórdios. Se agravou intensamente, meus filhos, por volta de 1200 da nossa era, quando legiões e turbas deixaram o seu estado para dominar o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Vivemos as barbáries mais intensas em nome da fé, com o propósito claro e definido de denegrir a imagem libertadora de Jesus. Pois em nome dele começaram a matar, a abençoar. Isto foi um dos grandes atos para denegrir o trabalho, a corrente e a vertente luminosa do Criador, deste orbe. Precisamos entender que este conflito não é de dois lados, mas apenas de um lado revoltoso e do outro apenas o encontro, o abraço, o recolhimento daqueles que, entre eles, brigando, tombam exaustos, exauridos e pedem perdão e auxílio. Então, esta guerra que tanto se refere não é entre a luz e as trevas, entre a luz e as sombras. Esta revolta é apenas da ignorância com a própria ignorância. A luz apenas acompanha, abraça e acolhe. Agora estamos com 52 minutos. Agora sim, meu filho, nos direcionamos ao nosso encerramento. E rogamos ao Criador que nesse instante materialize diante dos teus olhos espirituais a sustentação mais sublime da presença de Jesus. A colocar sua mão sobre sua cabeça, trazendo esta grande explosão luminosa que te cura, que te opera, que te esclarece. Esta energia tão forte agora expande sobre todo o nosso lar, sobre aqueles que amamos, aqueles que nesse instante imaginamos. E nesse abraço afetuoso e caloroso do Cristo, Jesus, curados nos encontramos. Paz e luz. Fiquem com Deus. Então, na mensagem de hoje, o mentor Lázaro falou sobre os labirintos que a nossa mente, às vezes, fica enquanto estamos tentando avaliar a realidade ao nosso redor e a dinâmica entre as pessoas, coisas e, às vezes, até instituições, não é? E, ao mesmo tempo em que a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar aberto para tentar compreender essas questões do ponto de vista das outras pessoas. Também teve algumas perguntas antigas, com destaque algumas sobre mediunidade, bastante interessantes, né? Como agora nós não estamos tendo a jornada de mediunidade, sempre é interessante escutar perguntas sobre mediunidade. E tu tá de volta, Jordelei? Estou de volta. E enquanto tu falava isso, que interessante, né? Eu vinha hoje à tarde, né, diante dos atendimentos que eu fiz, pensando na necessidade de nós criarmos jornadas e criarmos na semana
jornada na mediunidade para poder responder, esclarecer, falar sobre mediunidade exclusiva, né? E aí tu vem e nos fala isso agora, então já é pensamento sendo transmitido, né, de ideias, isso é muito bom. Então temos com certeza bons caminhos aí pela frente. Tá certo. Então acho que a gente pode despedir da turma. Tenho certeza que, mesmo sendo vídeo gravado, né, os mentores sempre estão atentos nessa energia da egrégora que se forma toda sexta-feira, 19 horas. E a gente tem sempre essa fé e convicção de que esse encontro espiritual sempre acontece. Com certeza, cada movimento desses trabalhos, desses vídeos gravados que nós deixamos, eles farão um grande movimento na vida de vocês. Podem ter certeza absoluta que a espiritualidade estará dentro dos seus lares, trazendo as mais sublimes ensinos a todos vocês. Confie e se entregue. Um abraço muito grande a todos vocês, aos trabalhadores, a vocês que estão aqui assistindo. Desejamos muita luz, muita. E com certeza, quando vocês escutarem esse vídeo, eu posso afirmar, no próximo encontro, estarei presencialmente de novo. Que Deus, que Jesus, que os bons espíritos ilumine e abençoe. Um grande e especial abraço. Fiquem com Deus. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.